Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Tribuna. Boa noite. Olha, Aparecido, eu queria primeiro agradecer a sua presença aqui junto com a gente e eu queria falar da importância de nós conversarmos sobre a reforma trabalhista, porque me parece que as pessoas estão confundindo tudo, porque misturou reforma da Previdência, reforma trabalhista, Operação Lava Jato, a corrupção no país. Explica para a gente, assim, num primeiro momento, quais são as principais alterações que nós vamos ter na questão da reforma trabalhista para quem é CLT, quem é funcionário, quem é colaborador. Muito bem, também mais uma vez obrigado pelo convite, por estar aqui na Rede Vida. Vejam bem, eu avalio, inclusive, que a reforma trabalhista ela tem reflexos muito piores e ela causa um transtorno muito maior do que a reforma da Previdência. Sim. Por quê? Porque a reforma trabalhista ela acaba com aquela relação de emprego costumeira, conhecida que nós temos no Brasil. Ela muda totalmente a forma da relação de trabalho. Tá. Ela retira, basicamente, o trabalhador da proteção que ele tem hoje da legislação trabalhista. Ela retira a proteção que ele tem de acesso ao Poder Judiciário. Enfim, ela muda a relação de trabalho, ela retira, coloca o trabalhador diretamente negociando com o empregador nos recursos humanos da empresa. Então, ela vai trazer consequências muito grandes para a relação de trabalho. Olha, doutor, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que a maior parte dos brasileiros tem essa questão. Com relação, por exemplo, nós sabemos que agora, até a presente data, a colaboração financeira para os sindicatos era obrigatória. Então, por exemplo, vem lá descontado, vamos colocar um valor fictício aqui, R$100 de contribuição sindical já vem descontado na folha de pagamento do funcionário. Isso muda agora com esta nova lei? Quer dizer, não é mais obrigatória a contribuição ao sindicato? Poderá vir a ser. A lei não foi aprovada ainda. Ela foi aprovada na Câmara Federal, mas no Brasil nós temos um sistema bicameral. Tá. Todas as leis têm que ser aprovadas na Câmara e no Senado. Esse projeto de lei número 6787, que eu estou acompanhando e participei inclusive das audiências na Câmara Federal em Brasília, foi aprovado com poucas ressalvas da parte nossa, das associações de advogados, juízes, mas inclusive, eu quero aqui inclusive colocar em primeiro ponto que esse projeto ele recebeu uma influência muito grande dos setores financeiros. Vários deputados apresentaram emendas, como se fosse deles, mas elaboradas por lobistas dos bancos. Os bancos são os campeões em processo de trabalho. Caramba! Banco, nesse país, é campeão em processo de trabalho. Aí vem a propaganda oficial dizendo o seguinte, essa reforma trabalhista é para mudar emprego, é para gerar emprego. Mas como que você vai gerar emprego em que você está aumentando, por exemplo, a pejotização? Esse projeto, ele aumenta a quantidade de pessoas que vai trabalhar por conta própria. Por quê? Porque ele estabelece, por exemplo, um fortalecimento dos acordos individuais. Os sindicatos, realmente, se esse projeto for aprovado, Fábio, eles vão perder a contribuição chamada contribuição sindical, que existe lá desde 1930, 43, quando a nossa legislação foi criada, a legislação trabalhista. Mas este é um pano de fundo, é um mote colocado pelo governo, pelos que defendem a reforma trabalhista, como uma solução, quando na verdade o problema não é esse. O problema é que, retirando a contribuição sindical, eles estão propondo a aprovação de uma comissão de empregados que vai representar os demais trabalhadores no âmbito da empresa. Esta comissão de empregados ela vai negociar tudo. Imagina uma situação. Olha, sabemos que nós estamos num país com 200 milhões de habitantes, com 8 milhões e 500 mil metros quadrados. Agora imagina uma empresa lá no interiorzão do Rio do Nordeste, onde nós sabemos que a situação das relações lá são complicadas. Aí o diretor da empresa, ele chama os empregados numa mesa e fala, bom, agora nós vamos fazer um acordo aqui para melhorar as condições de trabalho. O sindicato não vai poder participar desse acordo, a Justiça do Trabalho não vai poder questionar esse acordo e os trabalhadores vão poder discutir esse acordo? Não, porque eles têm em jogo o emprego. Claro. Então, como que eles vão questionar uma proposta feita pelo patrão ali na mesa e quando está em jogo o emprego deles?
Esse é o primeiro problema. A lei proposta fortalece os acordos individuais em detrimento do coletivo. Autoriza demissão coletiva, que hoje não pode, porque ela é antissocial a demissão coletiva. Cria o problema da prescrição no direito do trabalho. Ele afasta a possibilidade do trabalhador ter acesso ao Poder Judiciário. Esse projeto, inclusive, nós fizemos um parecer que ele é inconstitucional. Inconstitucional. É inconstitucional. Inconstitucional. Porque é o seguinte, tem um artigo da Constituição Federal, e eu já disse aqui outras vezes que a Constituição Federal é a lei das leis, a maior de todas as leis. E a Constituição Federal tem um artigo, 5º, que fala das cláusulas pétreas, que são os direitos individuais do cidadão, que diz o seguinte, toda pessoa que tiver um direito seu lesado, que tiver uma dúvida qualquer sobre o seu direito, tem direito de ir até o Poder Judiciário. Ou seja, se em qualquer momento, em qualquer situação, você tiver uma dúvida, você vai até o Poder Judiciário e propõe uma ação pedindo que o Poder Judiciário se manifeste. O que faz esse projeto? Ele diz o seguinte, a partir do momento que patrões e empregados transacionarem os seus direitos, a Justiça do Trabalho não poderá questionar. Opa! Ela viola um dispositivo da Constituição Federal. Ela inviabiliza a Justiça do Trabalho? Não pode. O juiz, a partir do momento que patrões e empregados sentarem na mesa e assinar um acordo, nas condições em que o patrão impor, por quê? Porque esse tema negociado sobre o legislado, no fundo, é uma grande balela. Porque nós estamos na seguinte situação, vejam vocês, 13 milhões de desempregados. Uma economia em frangalhos. Agora mesmo, hoje, a Caixa Econômica Federal parou de fazer financiamentos da casa própria. Hoje, está aí nos jornais. Sabe por que a Caixa Econômica parou de fazer financiamento? Porque nós temos 7 milhões de trabalhadores que não receberam o fundo de garantia das contas inativas que o governo anunciou outro dia que estava liberando, que todo mundo ia poder pegar um dinheiro, fazer um puxadinho e gastar. 7 milhões de trabalhadores não puderam pegar o dinheiro das contas inativas. Sabe por quê? Porque 24 bilhões de reais deixaram de ser recolhidos por o fundo de garantia. Ah, as empresas não pagaram. recolheram. Aí você vai no banco, olha, eu vim aqui pegar o dinheiro que o governo falou que está aqui, que é meu. Aí a Caixa fala para você, você não pode receber porque a empresa que você trabalhava não recolheu. E aí o que você faz? Você não faz nada, sabe por quê? Porque isso era a função do Ministério do Trabalho e o Ministério do Trabalho está sucateado porque ele não fiscaliza. Então é um grande engodo este projeto de reforma trabalhista. E não sou eu que estou dizendo. São juristas, as associações de juízes e, inclusive, o próprio deputado, pasme você, o deputado que foi o relator desse projeto, que é lá do Rio Grande do Norte, ele está sendo processado no Tribunal Superior do Trabalho e no Supremo Tribunal Federal porque ele está sendo acusado pelo Ministério Público do Trabalho, não sou eu que estou dizendo, é o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte, porque ele era secretário de administração no governo do Rio Grande do Norte e ele fez falcatrua em terceirização. Meu Deus do céu. E aí sabe o que esse deputado colocou no projeto da reforma trabalhista? Ele colocou o seguinte, a partir da aprovação dessa lei, liberou geral, pode terceirizar tudo. Meu Deus do céu. Tudo. Olha, doutor, vamos dar uma ouvidinha nas pessoas na rua. Olha, gente, o nosso repórter, o Luiz Henrique Casoni, foi às ruas para ouvir o que o povo tem a dizer sobre estas propostas que nós estamos falando da reforma das leis trabalhistas. Vamos, e também da Previdência, né? Claro que, como eu falei, a gente acaba até confundindo um com o outro. Vamos ver o que o povo diz. Vamos lá. Tirar direito de trabalhador, beneficiar empresário, né? Reduzir custos das empresas, mas para a população geral vai ser ruim. A flexibilização é ótima, do jeito que está desemprego. É excelente que tenha flexibilização, você possa contratar terceirizado, não perde os direitos quem trabalha com garantia, todo mundo está com garantia. Por que você defende a não obrigatoriedade da contribuição sindical? Porque eu não posso ser obrigado a ser sindicalizado ou entrar num grupo que eu não quero participar. Então, quando você me tira, faz uma contribuição, faz eu pagar uma contribuição, obrigar eu me pagar uma contribuição, você está me obrigando a fazer parte de uma coisa que eu não quero fazer. Nada vai beneficiar o trabalhador. E nem os mais velhos, né? Os idosos que estão para se aposentar também, né? Eu acho que tudo
vai só regredindo, em vez de melhorar. Quando todo mundo espera ter uma tranquilidade, vem o governo e bumba. Eu acho que deveriam pensar também naqueles que lutaram a vida inteira, 40, 50 anos, né? Não é todo mundo que se aposenta com 45 ou 50, como alegam. O que te preocupa quando o assunto é a reforma previdenciária? É saber o que vai ser decidido, né? Que tá bem... Causa uma aflição? Muita aflição, extrema aflição. Que a gente não sabe o que vai ser resolvido, né? Eu acho esse governo um pouco elitista e eu acho que essas reformas vão acabar tirando alguns direitos básicos do trabalhador, daquele que mais necessita de reformas efetivas para ter uma melhora de qualidade de vida e uma perspectiva de uma aposentadoria digna. Porque não é brincadeira a pessoa trabalhar, por exemplo, 35 anos contribuindo, né? Pensando em aposentar com seus 53, 55 anos, agora com essa mudança aí, modifica tudo, né? E fica difícil, na situação que o país está vivendo hoje, com esse desemprego, quem que garante? Você aí a partir dos 55 anos trabalhar. Se eles não arrumarem a Previdência agora, daqui a 30 anos, quando você for se aposentar, não vai se aposentar. Então tem que tomar um remédio amargo, então tem que sofrer um pouquinho. Quer dizer, você vê que as pessoas estão ainda muito confusas, né? Quer dizer, e também essa impressão da população é verídica, doutor? Há uma desinformação, fruto da carência que o país passa por melhoria da economia. Então, quando chega salvadores da pátria dizendo, ó, a partir de amanhã o mundo vai mudar e você vai passar a sonhar colorido, as pessoas acham que é verdade, muita gente acha que é verdade. A questão é que você não pode, por conta de uma melhoria fictícia, enfraquecer uma situação tão forte que são as proteções aos direitos dos trabalhadores. Você está me mostrando essa tabela, eu queria que até você partilhasse. Isso aqui é uma radiografia do trabalho terceirizado no Brasil. Veja você como que se divide... Mostra para o Chicão aqui, por favor. Veja você como que se divide a terceirização em relação ao trabalhador direto, vamos usar essa expressão. A taxa de rotatividade dos trabalhadores terceirizados é de 57%, enquanto que o dos trabalhadores contratados diretamente é de 28%. Tá. O trabalhador terceirizado, ele fica no máximo 2 anos e 10 meses na empresa, enquanto que um trabalhador fixo, ele fica em média de 5 anos e 10 meses. O índice de desemprego, de acidente de trabalho, na terceirização é de 9,6%, enquanto que dos trabalhadores ativos é de 6,1%. A média salarial dos trabalhadores terceirizados é de R$ 2.021 e a dos trabalhadores típicos, diretos contratados, é R$ 2.639. O que a lei está dizendo? A partir de hoje vamos poder terceirizar tudo. Ou imagine a seguinte situação, prática. Numa linha de produção da Volks. Tá. Um metalúrgico terceirizado trabalhando aqui ganhando 21% a menos, que é a diferença entre um terceirizado e um ativo, e o metalúrgico oficial da Volks trabalhando aqui na mesma linha de produção, porque vai poder terceirizar tudo, ganhando 21% a mais. Os mesmos trabalhadores vão apertar o mesmo parafuso, com a mesma eficácia? Vão fazer a mesma ligação eletrônica do carro? Vão colocar todos os instrumentos de segurança do veículo? Como que será que vai funcionar a cabeça de um terceirizado aqui, ao meu lado, sabendo que o meu colega aqui está ganhando 21% a mais? Aí vamos verificar o que é o tempo de trabalho de um terceirizado e de um trabalhador fixo. Um trabalhador terceirizado, ele trabalha em média 42 horas semanais, enquanto que um trabalhador fixo trabalha 40 horas. Por isso que tem mais acidente. E sabe qual é a campeã de acidente de trabalho de terceirizado no Brasil? Petrobras. Olha só. A Petrobras é a empresa campeã de acidente de trabalho terceirizado. Poxa. E aí, como que nós podemos dizer que esse projeto de lei vai trazer melhoria para a economia e vai trazer melhoria, mais emprego? Sabe como? Porque esse novo projeto de lei, ele diz o seguinte: a empresa, ao demitir o empregado, vai fazer o acerto de conta deles no RH. Sabe como é hoje, Fábio? É no sindicato. Quando a empresa chega com um chamado termo de rescisão lá no sindicato, o funcionário do sindicato ele confere todos os itens.
Ele faz um histórico do período que o empregado trabalhou e verifica se ele recebeu todos os direitos dele. Se não estiver correto, ele bate um carimbo no verso chamado termo de rescisão, anota o que está errado, e aquele trabalhador com aquele documento, ele vai na Justiça do Trabalho e entra com o processo. Agora, o que diz essa proposta de nova lei? Que esse acerto será feito lá no RH da empresa em dinheiro. Ah, que coisa, não? É óbvio que, né? Que vai trazer mudança na economia. Claro. Eu me lembro um dia que eu estava de plantão no sindicato, nós fizemos a homologação de um trabalhador que era empregado de um posto de gasolina lá na cidade de Presidente Venceslau. Agora há pouco uma pessoa fez pergunta aí de Presidente Prudente, que é a minha cidade natal. E quando virou a rua, o dono do posto foi lá e pegou o cheque do trabalhador. Caramba. Isso aqui, numa cidade do estado de São Paulo. Agora imaginemos no interiorzão do Brasil. Olha, eu sei que tem muitas perguntas chegando aqui. Eu queria fazer algumas para que a gente não terminasse. Nós temos 2 minutos ainda para podermos encerrar o nosso bate-papo. Eu queria perguntar primeiro, 13º salário, na proposta de mudança fica como? Fica mantido. Em princípio, fica mantido. Okay. Mas é possível que haja negociação sobre direitos individuais. A questão das férias. As férias podem ser parceladas em até 3 vezes, sendo que um dos períodos de férias deve ter 14 dias no mínimo de descanso. E na questão, por exemplo, dos home offices? Home office, o chamado teletrabalho, né? Ele é legalizado. Na verdade, ele já existe hoje, né? Mas ele é feito por acordo direto, sem lei regulamentando. Esse é um ponto que me parece positivo na proposta. Ele normatiza uma coisa que é prática. O parcelamento das férias já é uma coisa que acontece no dia a dia. Outra coisa que esse projeto traz é a possibilidade do trabalhador que tem muito tempo de serviço pedir demissão, aliás, ser demitido, e em troca ele devolve metade da multa dos 40% do fundo de garantia, para poder movimentar a conta do fundo de garantia. Só que aí tem o revés negativo disso. O dinheiro do fundo de garantia ele é para fazer sistema de saneamento básico. Se o governo vai liberar o fundo de garantia para o trabalhador fazer parcelamento e ficar recebendo toda hora, como é que nós vamos fazer o sistema de financiamento do saneamento básico? Por exemplo, a canalização do Rio Tietê aqui foi financiada com dinheiro do fundo de garantia. Onde vai parar o fundo de garantia nesse caso, se fizer esse liberou geral? Essa rotatividade de emprego de 1, 2 anos, toda hora vai se sacar o fundo de garantia. Lembra que no começo do programa eu disse que 24 bilhões de reais foram sonegados do Fundo de Garantia? Sim. Olha, nós temos 1 minuto, eu queria que você me respondesse uma última pergunta. Por que então que o governo está fazendo essa pressão, né, tão grande, colocando agora nas mídias, de que se não fizer essa reforma o mais rápido possível, quebra o Estado? Na minha avaliação, mera pressão dos lobbies financeiros que mantêm esse sistema do poder. Como eu disse, os bancos que são os campeões de processo e as grandes empresas. Veja o absurdo que foi aprovado. O trabalhador que tiver multa e problemas trabalhistas, problemas de trânsito, que for motorista de veículo, vai ser demitido por justa causa. Meu Deus do céu, aí é complicado. Aí eu fico me perguntando, quando eu vejo as propagandas que estão aí, dizendo que essa reforma trabalhista é positiva. Realmente tem algumas coisas positivas, mas se o governo quer mesmo fazer uma reforma, por que ele não permitiu que essa discussão fosse feita de uma maneira mais tranquila? Aprovou ao toque de caixa na calada da noite. A votação da reforma trabalhista, a gente estava lá, terminou 2 horas da manhã. Ficamos mais de 12 horas lá pressionando para poder discutir, dialogar, e o governo não abriu o diálogo. A CLT tende a ficar obsoleta, na sua opinião? Ela vai ser muito esvaziada. Muito esvaziada. Por exemplo, quem ganha acima de 11 mil reais não vai poder reclamar nunca mais nada mais. Que são 3 vezes o valor de referência da Previdência. Que coisa, ainda tem muito pano para manga, né? Tem muito, e nós estamos no Senado, estamos atentos às nossas assessorias, ao AB, ao Conselho Federal. Temos reuniões a semana que vem com os senadores e nós estamos querendo que o Senado abra essa discussão para que a gente mostre para a sociedade todas as verdades que tem desse projeto, inclusive os lobbies financeiros que estão patrocinando essa reforma. Doutor Aparecido Inácio, obrigado pela sua presença aqui no nosso Tribuna, viu? Obrigado por ter vindo.